Graça e paz a todos. Nós estamos na 7ª semana da campanha 12 Portas. Diga, 12 Portas. Hoje, nesta 7ª semana, é uma semana especial, porque o número 7 representa algo especial, representa a plenitude de Deus. Diga, o número 7 representa a plenitude de Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo especial, porque toda vez que se fala de porta, o que você pensa quando se fala de porta? Entrada, chave. Toda vez que se fala de porta, o que é necessário para abrir uma porta? A chave. Por isso, se você quer entrar por uma nova porta, se você quer entrar por uma porta especial, uma porta de bênção, o que você precisa ter? E eu quero perguntar, você tem? Porque se eu quero entrar pela porta da paz, eu preciso ter a chave que abre a porta da paz. Se eu quero entrar pela porta da prosperidade, da alegria, da salvação, seja qual porta que você tem buscado nesta campanha, para que você possa entrar, alguém precisa ter a chave e você precisa ter a chave. Lembra que algumas semanas atrás eu falei que nós só damos a chave da nossa casa para os nossos filhos quando eles crescem, não é isso? Nós não damos a chave da nossa casa ou do nosso carro para uma criança, para uma pessoa que não tem condições, que não tem maturidade, que não tem responsabilidade. Nós damos a chave da nossa casa quando nossos filhos começam a se tornar responsáveis. Damos a chave do nosso carro quando ele já é maior de 18 anos e tem carteira de habilitação. Não é assim? Ou não é assim que deveria ser? E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre as chaves. Quando é que eu tenho as chaves do reino? Quando é que eu tenho as chaves da porta? Nós falamos aqui dentro de um contexto natural. Os nossos filhos, quando crescem e amadurecem, vão tendo responsabilidade e em certo momento nós entregamos a chave. Tem pessoas que têm mais de 18 anos, mas eu acredito que você não entregaria a chave do seu carro para qualquer pessoa que tem mais de 18 anos. Pode ter mais de 18 anos. Pode até ter uma carteira de habilitação, mas para você entregar a chave do seu carro para uma pessoa com mais de 18 anos e tendo uma carteira de habilitação, não é o suficiente. Você precisa confiar nela, não é isso? Ou estou enganado? Você entrega a chave do seu carro para qualquer pessoa, a chave da sua casa para qualquer pessoa? Não, né? Então, quando é que nós recebemos as chaves do reino dos céus? Alguém tem ideia? Quando é que uma pessoa está espiritualmente crescida e está amadurecida e tem responsabilidade para receber as chaves dos céus? As chaves do reino. Diga, quando ela conhece Jesus Cristo. Nós estamos na 7ª semana da campanha As 12 Portas. E hoje estamos falando sobre a chave do reino. Tem um versículo em Lucas 11, 52 que diz: ai de vós, doutores da lei. Pessoas que conhecem a lei, que conhecem a palavra, conhecem as escrituras sagradas. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Diga, do conhecimento. Vós mesmo não entrastes e impedistes os que entravam. Aqui Jesus está falando com os doutores da lei. Pessoas que conhecem a palavra. Ele diz, ai de vocês,
que tiraste a chave da ciência, a chave da sabedoria, e vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Desde a época que o mundo é mundo, desde a época de Jesus, e não é diferente hoje, há pessoas que conhecem a palavra, há pessoas que conhecem os segredos, os mistérios. Há pessoas hoje que sabem que existem portas especiais e que para abrir cada porta é necessário a chave da ciência, porque é por intermédio do conhecimento, é por intermédio da sabedoria que nós avançamos e conquistamos. Mas ele diz: ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, do conhecimento, da sabedoria, e vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Tem pessoas que sabem o segredo, mas eles não querem entrar e fazer parte da bênção. Eles sabem que há uma diferença para aqueles que entram na igreja, na presença de Deus, mas eles não entram na presença de Deus. E eles impedem as outras pessoas de entrarem. Mas quando nós vemos um momento especial, a qual nós já ministramos dentro do discipulado dos 70 discípulos, o treinamento e o ensinamento, nós sabemos que algo alegrou muito o coração de Jesus. Foi quando eles estavam num lugar especial, estavam num momento de oração, de intercessão, e Jesus conversava com os seus discípulos, ministrava aos seus discípulos, doutrinava os seus discípulos, e ele faz uma pergunta: quem dizem a multidão que eu sou? E os discípulos responderam: a multidão diz que você é João Batista, Elias, Jeremias. A multidão não sabe quem é Jesus. Acha que Jesus é uma ideia, uma filosofia, uma loucura. A cruz é uma loucura. Acreditam que Jesus é o Jesus que pode prosperar, que pode curar. Acreditam que Jesus é um milagreiro. Não conhecem verdadeiramente quem é Jesus. Mas quando Jesus fala: mas e vocês, que são meus discípulos, que estão caminhando comigo, quem eu sou para vocês? E aí Pedro, tomando a palavra, diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga comigo: Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí em seguida, Jesus dá poder e autoridade para ele. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Borjas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então nós vemos que quando verdadeiramente conhecemos Jesus, e o conhecer Jesus, ele não vem simplesmente por ler a Bíblia, por cantar hinos. A revelação de quem é Jesus, o Salvador, o único e suficiente Salvador, vem pelo discipulado, por andar junto, por estar ligado com Jesus 24 horas. Não simplesmente no dia difícil em que buscamos a Deus para resolver um problema. Não simplesmente nos momentos de alegria ou de tristeza, mas sempre, a todo tempo, andando com Cristo. Nós verdadeiramente vamos conhecer Jesus na sua essência, como o Cristo, o Filho de Deus, quando vivemos o discipulado, vivemos o que aprendemos. O que nós aprendemos na igreja, vivemos no nosso dia a dia. Diga: isso é o discipulado. Hoje há muitas pessoas que dizem: eu sou discípulo de Jesus. Mas ser discípulo de Jesus é viver a tua palavra. Não é ouvir, não é frequentar uma igreja,
é viver a palavra de Cristo no seu dia a dia. Amém? E ele diz que quando nós temos este conhecimento, esta revelação, primeiro que as portas do inferno não prevalecerão. Nós temos poder e autoridade para avançar e fazer o inimigo recuar. E em seguida ele nos dá as chaves do reino, que significa poder e autoridade. Por isso, se você quer entrar por uma porta, seja qual for ela, o que nós precisamos ter? Primeiro, sermos discípulos de Jesus, andarmos lado a lado com Jesus, conhecermos Jesus, sermos discípulos de Jesus, vivermos a tua palavra no dia a dia. E aí vem a revelação que nos dá poder e autoridade contra as portas do inferno, e nos dá poder e autoridade, porque nos dá as chaves do reino. O que nós temos que ter primeiro é poder e autoridade contra as portas do inferno. Quando se fala de portas, se fala de muitas portas. Porta de paz, de prosperidade. Esses dias atrás nós falamos sobre a porta mais importante, que é a porta da salvação. E Jesus falando sobre 2 tipos de porta, 2 tipos de pessoas, 2 tipos de árvores, 2 tipos de casas. Então há muitas portas, mas existem portas que são mais importantes. A porta da felicidade, da prosperidade, não é a porta mais importante. A porta da salvação é a porta mais importante. Mas nós não falamos da porta do inferno. Porque nós, como cristãos, discípulos de Jesus, a primeira autoridade que nós temos que ter é contra as portas do inferno. Nós temos que ter autoridade contra as portas do inferno. Nós não temos que ter medo do inferno ou de espíritos malignos, mas nós temos que ter autoridade para avançar e colocar para fora todo espírito maligno que influencia a nossa vida e que tenta destruir a nossa casa. E Jesus dá esta autoridade, mas como nós estamos falando, esta autoridade e este poder não é dado a qualquer um. Não é dado às crianças, os infantis, os imaturos. Esta autoridade e este poder é dado aos seus discípulos. É dado para aqueles que conhecem a verdade, que não confundem Jesus com uma necessidade, com um milagre, com um revolucionário, com um iluminado, mas sabem que Jesus Cristo é o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí esta autoridade contra as portas do inferno e estas chaves do reino dos céus nos é dada. Qual que é o maior problema que nós temos hoje, ainda pegando um gancho com a mensagem de domingo? É que nós não temos poder e autoridade. Porque este poder e autoridade nos é roubada quando somos infantis, quando somos imaturos, ou como agimos com hipocrisia. Quando não resolvemos os problemas, quando não há santidade, amor e unidade, nós perdemos este poder. E nós falamos contra as portas do inferno, mas nós não prevalecemos contra as portas do inferno, mas eles prevalecem contra nós e a nossa casa. Nós não temos as chaves do reino, nós não desligamos as obras do inimigo, nós não conseguimos ligar as bênçãos de Deus sobre a nossa casa. Mas isso porque Jesus diz que a igreja vai ser edificada sobre esta verdade. E muitas vezes nós deixamos ela de lado. Diga comigo, a igreja de Cristo é santa, é amor e é unida. Quando falamos da igreja, há muitas comparações. Uma que é muito comum e que o apóstolo Gerson sempre usa é que a igreja é um hospital da alma, que as pessoas doentes entram para serem curadas, serem tratadas. Lembram da história do bom samaritano? Que pegou aquela pessoa que estava caída pela rua e levou a uma hospedagem para ser tratada. Então muitas vezes se compara a igreja de Cristo, como um hospital, um local onde nós vamos receber tratamento, onde nós vamos ser tratados, curados, para que possamos novamente continuar a nossa viagem
e avançar na história. Mas tem uma outra ilustração que também é muito válida, que diz que, e ela é mais bíblica, mais dentro do contexto bíblico, diz que a igreja é a arca de Noé. E que na arca de Noé tinha todo tipo de animal. Só que fora da arca havia destruição. Dentro da arca, eu acredito que não era tão confortável estar. Eu acredito que não era tão agradável, porque os animais, eles comiam, faziam as suas necessidades. Animais de todos os tipos, de todas as espécies. Animais que muitas vezes os seus temperamentos e os seus relacionamentos não eram amistosos. Então muitas vezes a igreja é comparada como um grande hospital, um lugar onde vamos ser acolhidos, vamos ser tratados, libertos e curados, ou como uma grande arca de Noé, um lugar onde tem todo tipo de pessoa. Pessoas das mais diferentes culturas, ideias, que precisam estar dentro da arca, convivendo para conseguir sobreviver às tempestades. Então imagine você estar num lugar onde muitas pessoas estão doentes. O que você escuta mais de pessoas que estão doentes? Reclamação, está doendo, não toque em mim, eu estou dodói. É fácil você ficar num hospital? Quantos aqui já ficaram internados em um hospital? É gostoso? Você entrar num hospital já não é legal, é desconfortável. Você vê pessoas doentes, você vê pessoas gemendo, gritando, pessoas desesperadas, pessoas que morreram. Não é legal, não é gostoso você estar em um hospital. Tem todo tipo de doença, de enfermidade, de infecção. Não é legal você estar numa arca de Noé. Não é gostoso. Mas quem quer receber cura, precisa entrar em um hospital. Quem quer receber salvação, precisa entrar na arca de Noé. E a igreja é isso. A igreja é um grande hospital. A igreja é uma grande arca de Noé. A igreja não é um circo. A igreja não é o lugar onde nós estamos para nos divertir. Ela não é um circo. Ela não é um hotel 5 estrelas. É um lugar muitas vezes difícil de estar. Desconfortável. Você escuta a dor e o choro de muitas pessoas. Você vê muitas desgraças. Você vê muitas tristezas. Você conhece muitas histórias de perda. Nós estamos na campanha 12 portas. E hoje, nesta 7ª semana, estamos falando sobre as chaves do reino. Há pessoas que recolheram a chave da ciência e não entram e não deixam os outros entrarem. Mas nós estamos buscando ter a chave, as chaves do reino, que são poder e autoridade, que prevalece contra o inimigo e que abre as portas do reino. Mas é quando nós temos maturidade, temos consciência, somos discípulos e temos a revelação de quem é Jesus. É quando crescemos e amadurecemos. Eu estou falando isso, esta visão da igreja, porque nós precisamos amadurecer em relação ao que é a igreja. A igreja não é um lugar em que nós vamos passear de domingo. A igreja não é um lugar bonito. A igreja não é um lugar legal e gostoso. Não é um shopping center. Não é um circo. A igreja é um lugar onde as pessoas estão para serem tratadas das suas dores, das suas enfermidades da alma, dos seus traumas do passado, das suas chagas, dos seus cânceres, das suas enfermidades de infância, dos seus traumas de infância. E o relacionamento não é fácil. Imagine um cachorro se relacionando com um gato. Relacionamento não é fácil. Mas muitas vezes a nossa ideia de igreja
é que a igreja deve ser bonita, que a igreja deve ser perfeita, que a igreja é um lugar gostoso, que a igreja é o lugar em que eu tenho que ter prazer de estar. Ninguém tem prazer em estar em um hospital. Todo mundo que está em um hospital, a pergunta que mais faz é: quando é que eu vou ter alta? Quando é que eu vou poder voltar para casa? Ninguém quer estar dentro de uma arca. Tanto é que só entrou Noé com a sua família e os animais. A Bíblia diz que de todos os animais limpos, os animais bons, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, dos animais sujos, impuros, dos animais ruins, entre aspas, 2, o macho e sua fêmea. O que nós podemos ter ideia é que a igreja é um local onde somos tratados. É um lugar onde o relacionamento não é fácil. Mas é um lugar em que nós podemos ter consciência que há mais pessoas boas do que pessoas más. Na arca entrou, dos animais bons, entre aspas, limpos, entrou 7 casais. E dos animais ruins, sujos, entrou 2. Então a quantidade de animais limpos na arca era bem maior. A quantidade de pessoas boas na igreja é bem maior. Mas também tem as pessoas más dentro da igreja. Também tem pessoas que pedem dinheiro e são caloteiras. Pessoas que são invejosas. Pessoas que fazem oração de agoreiro. Pessoas que oram para que o outro se dê mal. Tem ou não tem? Tem. Tem. Tem pessoas más dentro da igreja. Tem pessoas perversas dentro da igreja. Tem todo tipo de pessoa, entre aspas, todo tipo de animal. Não é tão fácil estar na igreja. Não é tão gostoso estar na igreja. Mas é o lugar onde podemos ser tratados, libertos e curados. É o lugar onde o relacionamento não é fácil. Há muitas brigas, há muitas picuinhas. Há muito diz que há muita fofoca. Há muitas pessoas ruins, mas há muito mais pessoas boas do que ruins. Mas quando eu saio da arca lá fora, o que tem lá fora é crise, é tempestade, é destruição, é morte. Todos que estiverem fora da igreja vão morrer. Lá era só a família de Noé. E hoje o que nós vemos dentro da igreja é só a família de Deus. Mas você deve estar perguntando: pastor, por que você está falando isso? Você está meio pessimista hoje. Só está falando de coisa ruim. Fala hoje sobre a porta da paz, a porta da alegria, a porta da prosperidade, do emprego. É esta porta que eu estou precisando, pastor. Nós já falamos de muitas dessas portas. Nós estamos falando dessa porta. Mas, ainda trazendo um versículo de domingo: se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, serem lançados no fogo do inferno. Se o teu olho te escandalizar, diga: se o meu olho me escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Hoje, o que mais eu vejo quando converso com pessoas de fora, evangelizando, conversando, as pessoas falam: pastor, eu saí da igreja. E eu pergunto: mas por quê? Porque dentro da igreja não dá para ficar. O povo fofoqueiro, pastor. Pastor, eu nem te conto o que aconteceu na igreja. Eu nem te conto o que o pastor fez. Eu nem te conto o que o irmão fez. Pastor, olha, foi terrível. Falaram isso, fizeram aquilo. Pastor, prometeram. Na hora que eu mais precisava. Como eu falei, campanha 12 portas. E hoje, na 7ª semana, estamos falando sobre a porta, as chaves da porta, as chaves do reino. A igreja
podemos compará-la a um hospital. E se o Espírito Santo te trouxe a este lugar como me trouxe, é para que eu seja curado, para que eu seja liberto e curado, para que eu seja tratado. Para que a minha alma seja tratada, para que o meu caráter seja tratado. É uma arca de Noé, onde o relacionamento é difícil. Há muita incompatibilidade, há muitos problemas de relacionamento, mas eu sei que quando eu saio da igreja, lá fora é destruição. Nós estamos vendo um texto que diz que se o teu olho te escandaliza, tem muitas coisas que nós vemos que nos escandaliza. Há tantas mentiras, há tantas fofocas, há tanta enfermidade, há tanto mau caráter, que isso pode escandalizar, que isso pode nos escandalizar. Há pessoas perversas demais dentro da igreja. E tem coisas que você pode ver nessa sua trajetória como cristão que pode te escandalizar. Meu pai é pastor há praticamente 30 anos. Nasci dentro da igreja evangélica dos 12 aos 22, fiquei fora da igreja. Voltei faz uns 14, 15 anos. O que você imaginar eu já vi dentro da igreja. Na igreja que eu frequentava, nas igrejas que tinha relacionamento, e em escândalos que mobilizavam toda a mídia. Eu já vi de tudo, já vi roubo, já vi assassinato, já vi estupro, já vi abuso. Quando você faz reuniões com líderes, para mim era uma tortura no começo, porque as confissões que tinham eram terríveis. Coisas que, se eu te contar, você não acredita. E você tem que ter estrutura, como homem de Deus, para ouvir as confissões e os pecados que muitas vezes líderes falavam e confessavam para que a sua alma fosse liberta. Eu acredito que, se eu contar para você, você não vai acreditar. Mas pergunta para mim, pastor, e como é que você está aqui até hoje? Porque eu arranquei o meu olho que me escandaliza e joguei para bem longe de mim. Porque eu prefiro ficar na igreja sem um olho. O olho que olha as coisas erradas, os escândalos. E eu peguei este olho, eu arranquei e joguei ele bem longe de mim. Porque na verdade, não é o que eu vejo, mas é o que está dentro de mim que faz eu sair da igreja, que faz eu entrar pela porta do inferno ou ter as chaves do reino e ser um abençoado. Porque como eu falei, muitas pessoas eu encontro e dizem, pastor, eu nem te conto o que aconteceu lá. Você nem precisa contar, porque eu já imagino, eu já sei. Por que você saiu da igreja? Ah, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Mas a verdade é que a gente nunca sai da igreja por aquilo que está fora da gente. Mas a gente sempre sai da igreja por aquilo que está dentro de nós. As pessoas que saem da igreja não saem por aquilo que acontece ao seu redor, mas saem por aquilo que está dentro delas. Não conhecem verdadeiramente a Cristo. Estão atrás de uma porta de dinheiro. Estão atrás de um simples milagre. Porque Jesus sempre nos alertou: neste mundo tereis aflição. E quando passamos pela primeira aflição, nós saímos. Quando temos o nosso primeiro problema, ao invés de olharmos cara a cara e resolvermos o problema, é mais fácil eu sair e falar mal do irmão, ao invés de ter sido um irmão de verdade e ter falado: o que você fez não está certo. O que você fez está errado. É contra a palavra de Deus. As pessoas não saem por aquilo que vem, mas elas saem por aquilo que tem dentro do seu coração. Porque quem verdadeiramente ama a Cristo e a igreja de Cristo, nunca vai sair, nunca vai deixar de frequentar uma comunidade, de ser a noiva de Cristo e ter as chaves do reino dos céus. Por isso,
Eu acredito que o que você viu é fichinha nesses 14 anos como líder, nesses 37 anos na igreja evangélica. Mas o que determina, muito mais do que você vê, é o que está no seu coração. Mas se o teu olho te escandaliza, a palavra diz, arranca e joga bem longe, para que nada venha roubar a tua bênção, para que nada venha roubar a tua paz. Quando nós estamos num período de tratamento, treinando o temperamento, o discurso da humildade, as 12 portas, estamos num período especial, e estamos vendo Jesus falando sobre como devemos nos comportar, como devemos nos relacionar, como a igreja deve ser administrada, para que haja santidade, para que haja o verdadeiro amor e unidade. Porque é quando existe santidade, quando existe o verdadeiro amor e a unidade, é que a igreja tem poder e autoridade para fechar as portas do inferno e para abrir as portas do reino. Por isso, cuidado com o seu olho. Guarda o seu olho, o seu olhar. Se for necessário, arranca o seu olho e não veja as coisas erradas. Jesus sempre deixou bem claro, sempre vai ter Caim e Abel. Um adorador e um homicida. Sempre vai ter Isaac, o filho da promessa, o filho espiritual, e Ismael, o filho da carne. O zombador, o perseguidor, o flecheiro. Sempre vai ter o sonhador e aqueles que querem ver o que vai ser dos nossos sonhos. Sempre vai ter o joio e o trigo. E quem separa é Deus. Teve uma jovem, algumas pessoas que estão acompanhando as redes sociais, e eu te convido a acompanhar as redes sociais, as frases, as fotos, os estudos, os vídeos. Viu que eu coloquei ontem que uma jovem foi procurar um sábio. E esta jovem chegou para o sábio e falou, olha, eu não aguento mais as pessoas. As pessoas são mentirosas. As pessoas são fofoqueiras. Muitos são invejosos. Eu não aguento mais as pessoas. E aquele sábio deu um conselho para ela. Olhando as plantas, as flores, os lírios do campo, ele diz, olha, seja como as flores. E ela fala, mas como eu vou ser como as flores? Eu não estou entendendo. Eu estou falando que as pessoas são malignas. As pessoas, se precisarem, pisam. Como ser como as flores? E aí o sábio diz, olha, as flores, elas crescem em meio ao pântano, ao lodo. Elas crescem em meio ao esterco. E do esterco, elas tiram os seus nutrientes. E sem se contaminar com aquele esterco, simplesmente tirando os seus nutrientes, sem se contaminar, sem ficar suja, ela tira os seus nutrientes do esterco e se torna uma bela flor. E uma flor cheirosa. Você quer ser como uma flor? Porque infelizmente tem pessoas que são como esterco. Você deve conhecer muitos. Não deve? A grande questão é eu não ser. Porque em um campo eu posso ser o lodo, eu posso ser o pecado, eu posso ser o esterco mal cheiroso, que ninguém tem prazer, mas eu também posso ser a bela flor, que vive junto, mas tira somente o que é bom, e se torna uma flor bonita e cheirosa. Há muitas coisas erradas no nosso meio. Há muitas coisas erradas na nossa família, na nossa casa. Mas nós podemos ficar com os olhos nas coisas erradas, ou nós podemos arrancar o nosso olho e lançar para fora. E tirarmos proveito
de tudo que está errado, tirarmos proveito de todo esterco e sermos uma pessoa diferente. A escolha de cada um. A escolha de cada um de nós. Nós temos visto que o escândalo vem, mas ai daquele por qual o escândalo vem. Vai acontecer escândalos na igreja. Domingo eu ainda falei como é que uma igreja, com uma denominação que tem uma história, pode fazer um documento e legalizar o divórcio entre pastores. Como é que ela pode ir contra a palavra de Deus? Mas nós vamos escolher que tipo de pessoa nós somos. O escândalo vem, mas ai por quem o escândalo vem. Ai daqueles que provocam o escândalo. Ai daqueles que são fofoqueiros, mentirosos. Ai daqueles que trazem escândalo e prejudicam as outras pessoas. Por que você já entendeu por que Deus está falando sobre tratando o temperamento? Você já entendeu por que Jesus está falando sobre o discurso da humildade? Você já conseguiu entender por que o Senhor quer nos dar as chaves do reino? Você está entendendo por quê? Porque se nós não formos discípulos de verdade, se nós não formos a igreja de Cristo, não adianta entrar pelas portas. Não adianta nada. Nós temos que ter as chaves do reino. O poder e a autoridade para ligar e desligar na terra e no céu. Eu acredito que tem muitos, para não dizer todos, mas eu acredito que todos nós precisamos desligar coisas ruins na nossa vida e na nossa casa. Todos nós precisamos ligar uma bênção especial de Deus, do reino dos céus, sobre a nossa vida. Isso é ligado com santidade, com amor e com unidade. É quando está 2 ou 3 reunidos no meu nome, que Jesus está e nós temos poder e autoridade. Comece a pensar agora. O que você precisa desligar da sua vida? Pode ser que você precisa desligar a tristeza, porque isso é uma porta do inferno. A tristeza e a depressão é uma porta do inferno, que nós precisamos avançar e prevalecer, e precisamos, com autoridade, com poder e autoridade, desligar a tristeza, a depressão, doenças físicas, doenças da alma. Precisamos desligar as brigas. Precisamos desligar o divórcio. Quantas famílias estão sendo assoladas por espíritos malignos de divórcio? A minha avó separou. A minha mãe separou. Eu separei. Todas as minhas irmãs separaram. É uma porta do inferno. É a porta da infelicidade. É a porta do divórcio. A porta do roubo. Agora pense naquilo que você precisa ligar. Eu preciso ligar a alegria, a felicidade, a verdadeira prosperidade. Eu preciso ligar uma família abençoada, sacerdotal. Eu preciso ligar uma vida segundo a palavra de Deus. Eu preciso ligar a fidelidade, a realização, sonhos, conquistas. O que você precisa desligar da sua vida e da sua casa? E o que você precisa ligar na sua vida e na sua família? São muitas coisas que nós precisamos desligar. E tem muitas coisas que nós precisamos ligar. Mas quem é que faz isso? Diga, os verdadeiros discípulos. A igreja de Cristo, que tem a revelação, as chaves do reino, que tem poder e autoridade para prevalecer contra as portas do inferno e as chaves do reino. Se coloque de pé. Não é simplesmente sendo um cristão. Não é simplesmente frequentando a igreja. Não é simplesmente pelo tempo de crente ou de batizado
mas é sendo um verdadeiro discípulo, sendo a verdadeira igreja de Cristo, que tem o conhecimento, que tem a revelação, que tem a chave da ciência, a revelação de quem é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É para aqueles que estão santos, em amor, que amam o próximo e que vivem em unidade. Não é pela quantidade. Diz, se tiver 2, diga 2 ou 3, Jesus ali está. Nós estamos aqui em muito mais do que 2 ou 3, mas há uma promessa. E se aonde estiver 2 ou 3, o Senhor ali está, e o Senhor aqui está hoje. E há poder e autoridade para desligarmos e ligarmos. No mundo tereis aflição, mas esta porta nos levará à vida eterna, a um reino onde as ruas são de ouro, onde há a perfeita, onde há o amor verdadeiro, onde não existe mais dor e sofrimento. Por enquanto, estamos no mundo e somos as flores do mundo. O mundo não nos ama, o mundo nos odeia. Mas Jesus disse, eu venci o mundo e vocês vão vencer.